pessoal, mais uma vez, né? Agora para o nosso tempo de olhar mais para as Escrituras e entender os desafios que Jesus tem a nos trazer com ela, né? E como vocês já sabem, faz algum tempo que tanto eu como o Edgar, a gente tem aproveitado esse momento de ensino bíblico da celebração para nós falarmos um pouco sobre algumas coisas que são, ou que pelo menos deveriam ser, né? Marcas de uma igreja saudável, bem ajustada a Cristo e a mensagem do Evangelho, né? Já faz alguns domingos que a gente tem abordado esse assunto com alguns aspectos um pouco diferentes, né? Alguns domingos atrás, eu falei sobre como a gente deveria expressar isso através dos nossos relacionamentos dentro da comunidade e nos nossos relacionamentos extra, né? Fora a comunidade. O Ed, já no último domingo, então, ele encerrou a exposição que ele estava fazendo sobre 3 características fundamentais que a Igreja de Cristo deve demonstrar, né? Amor, unidade e o exercício dos dons espirituais. Ele fechou essa trinca aí nos últimos momentos de ensino em que ele esteve aqui conosco. Hoje, então, eu queria finalizar a minha parte falando sobre o desafio que nós temos a partir do momento que a gente está ciente de ter todas essas marcas que a gente viu, né, de poder expressar Jesus dentro da comunidade, fora da comunidade, amor, unidade e os dons, através do demonstrar a nova vida que a gente tem em Cristo no geral de tudo que nós somos, né, mais a aplicação prática de tudo isso. Para isso, então, nós vamos usar um trecho que está lá em Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o 17. Pode ir abrindo a sua Bíblia lá, chegando lá. E antes de realizar a leitura desse trecho, eu acho bem importante a gente contextualizar um pouquinho, né, sobre o cenário todo que envolvia o momento, né, da igreja de Colosso, onde eles estavam recebendo essa carta de Paulo. Então, como eu já disse para vocês, a epístola aos Colossenses, ela foi provavelmente escrita por Paulo, ali na segunda metade da sua primeira prisão, mais ou menos 60 depois de Cristo, e ela tem um propósito principal de exaltar a obra de Cristo. Né? Por que que o propósito principal da carta aos Colossenses é esse? Porque essa igreja, por estar situada num lugar bem cosmopolita, assim, né, com várias culturas, rota de comércio, muitas práticas religiosas e etc., ela estava tendo que lutar, enfrentar, combater o surgimento de algumas heresias que estavam sendo parte do contexto da cidade e, consequentemente, dos novos cristãos que estavam chegando ali. Heresias como a pregação de que Cristo não era o único fator relacionado à salvação, mas um dos fatores de uma salvação muito complexa, não tão acessível e graciosa como a gente sabe que é a exposta pela mensagem do Evangelho. Existia também muita difusão de misticismo, asceticismo, gnosticismo, né? Religiões muito comuns à época e ao contexto, que, de certa forma, acabavam eximindo o comportamento humano, né? De tentar agradar a Deus através das atitudes e tudo mais, por já condenar a carne em si. Então era meio que um tudo liberado, porque o que é santo, o que é puro é o espírito, não a carne, etc. E crer na natureza e várias outras coisas, né? Então, a gente pega todo esse contexto e a gente entende por que Paulo ele é tão focado em falar sobre como Cristo é grande o suficiente, né, e a obra dele é o suficiente para que a gente encontre redenção e restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Se a gente quisesse, então, resumir todo o tema da epístola em um breve parágrafo, a gente poderia dizer que a epístola de Colossenses tem como propósito incentivá-los a um viver exclusivo para Cristo, considerando como suprema autoridade sobre a igreja e tendo Jesus como suficiente no que diz respeito a suprir suas necessidades e demandas. Então, é colocar Cristo acima de tudo, Cristo à frente de tudo e Cristo na suficiência de tudo. Então, agora com isso em mente, pessoal, vamos chegar ali em Colossenses capítulo 3
e vamos ler dos versos 1 até o 17, para a gente observar 3 atitudes que a gente deve ter para conseguir expressar, então, esse chamado de demonstrar a nova vida que a gente tem em Cristo. Capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos orar? Senhor Jesus, somos muito gratos porque a Tua palavra, ela é viva, eficaz e totalmente compreensível para nós a partir do momento que, através do Teu Espírito, Senhor, Tu ensina o nosso coração acerca das coisas que Tu quer mudar e transformar nas nossas vidas por meio dela, Pai. Te coloco em especial esse momento que nós vamos ter para estar refletindo sobre esse trecho e entendendo os desafios que o Senhor tem a nos trazer e que possamos, Deus, ser ensináveis, entender o que o Senhor quer transformar acerca das nossas vidas e dessa comunidade, e que nunca venhamos, Senhor, a ter um coração duro diante de Ti, pelo contrário, que sempre a gente possa escolher Te obedecer e ser fiel aos desafios que o Senhor nos trouxer, Pai. Abençoe esse momento que nós vamos ter agora de estudo da palavra e cuida para que nós possamos também transmitir isso para as pessoas que estão ao nosso redor. É no Teu nome, Senhor, que pedimos e agradecemos essas coisas. Amém. Então, pessoal, acho esse trecho de Colossenses, além de muito prático, muito bem construído por Paulo, né? Jesus inspirou ele a estar nos ensinando sobre algumas atitudes essenciais para que a gente consiga demonstrar Cristo através das nossas vidas, por meio de tudo que a gente faz diante da comunidade, né? Seja do relacionar-se, seja do como a gente se porta, seja do como a gente pensa, seja através do que a gente planeja e etc. O trecho vai começar com o apóstolo Paulo afirmando que aqueles que já haviam ressuscitado com Cristo, ou seja, que tinham consciência de quem era Jesus e de qual era a mensagem do Evangelho, deveriam agora estar procurando as coisas vinculadas, relacionadas ao alto, onde Jesus estava sentado à direita de Deus, ou seja, o pensamento deles deveria estar voltado para essas coisas agora e não mais para as terrenas, como era a perspectiva antes de eles terem conhecido Jesus. Sabendo que no devido momento, quando chegasse a hora, eles iam novamente estar ao lado do Senhor Jesus. Quando a gente observa o contexto,
da igreja ali presente em Colosso, e considerando a confusão de pensamento que devia estar diante dessa comunidade, como a gente observou ali no contexto, a gente começa a entender por que Paulo busca ser tão prático e impactante na sua instrução a essa comunidade. A gente começa a entender por que ele está instigando e motivando eles a ter o foco nas coisas que são do alto, que fazem parte do reino de Deus, e manter os seus pensamentos nessas coisas, diferente do que lhes preocupava antes, né? Então, a gente tem um apóstolo muito preocupado com a saúde espiritual daquela comunidade, direcionando eles a estar observando, por mais que vocês possam estar olhando ao redor de vocês e ver todo mundo vivendo um padrão diferente, um padrão que, ao que vocês viram através do Evangelho, pode ser estranho, e é estranho, vocês agora entendem que Jesus trouxe uma nova vida para vocês, ofereceu um novo desafio de vida através da sua mensagem e do seu ministério, e o que vale para vocês a partir disso é o que Jesus ensinou e é o que a gente transmite. Antes de conhecer a Cristo, provavelmente as práticas que estavam tentando invadir, né, ou que estavam tentando ser parte daquela comunidade, eram as comuns até mesmo para os cristãos. Então, além de um filtro, tinha que existir um cuidado para viver de maneira a estar agradando Jesus a partir dali. Eu acredito que esse viver com foco no reino, que Paulo está tentando instigar nessa comunidade, tem muito a ver com nós, como comunidade, buscarmos ser um reflexo nítido do governo de Cristo sobre as nossas vidas, né? Tem muito a ver com aquela afirmação que Paulo deixa bem clara ali no início. Vai dizer no verso 1, né? Portanto, vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Ele está falando isso para as pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho e que decidiram, através dessa mensagem, arrepender-se, crer que Cristo era o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, e convergir os seus corações para esse arrependimento e para estar tendo Cristo como Senhor, entendendo o ministério que Deus tinha realizado através da vida dele. Eu entendo também, pessoal, que quando a gente olha para esse simples desafio, que é ter o foco nas coisas do alto, a partir do momento que a gente entende quem Jesus é, a partir do momento que a gente diz que Jesus é nosso Senhor, é muito radical, por mais que seja simples, né? A gente vai estar começando a viver um padrão que pode ser um padrão não mais bem visto aí fora, que pode ser o padrão não mais bem aceito aí fora, mas que com certeza é o padrão que Deus nos oferece para estar sendo transformados dia após dia. Pergunta bem simples que cabe para nós, para refletir nesse momento, até o verso 4 que a gente olhou aí, é o que tem nos atrapalhado às vezes no que diz respeito a viver com foco no reino de Deus, não nas coisas terrenas, né? O que tem nos atrapalhado em viver com foco nas coisas que são do alto e não nas coisas que são simplesmente aqui e agora? Obrigado pela água, Felipe. Eu vejo, observando a minha vida, que tem coisas muito sutis que atrapalham muito esse foco. As preocupações, né, são coisas que costumam nos desnortear a respeito de quem Cristo é nas nossas vidas. Os problemas são coisas que muitas vezes vêm a tomar o nosso coração e acabar movendo as nossas ações. Muitas vezes as necessidades, né, coisas que a gente crê ser extremamente importantes, vêm a fazer com que os nossos olhos se desviem do foco no reino e a gente acabe muitas vezes trocando os pés pelas mãos nessas questões. Prioridades, ou a falta de prioridades, muitas vezes pode ser um empecilho em manter o foco no reino de Deus, nas coisas que Cristo tem para nós. Muitas vezes a gente cria empecilhos também. A gente se considera limitado, a gente se coloca numa super autoestima ou numa baixa estima demais. Às vezes a gente age com preguiça. São inúmeros fatores que são muito sutis, mas que podem fazer com que a gente se desvencilhe desse foco que nós deveríamos ter no reino de Deus. Cabe a nós saber avaliar essas coisas. Nós devemos olhar para as coisas que muitas vezes têm tomado todo o nosso tempo, têm preenchido todo o nosso coração, têm vislumbrado toda a nossa ideia de planejar, o nosso sonhar, e avaliar, à luz das coisas que são do alto,
o quanto isso vale a pena. E aqui, diferente do que pode soar, né? Eu não estou condenando coisas que a gente pode fazer na nossa vida normal, né? É certo trabalhar, é certo almejar certas coisas na vida, não tem problema nenhum. Só que é errado ter coisas no mesmo patamar que o reino de Deus deveria ter para nós. A partir do momento que algo desvencilha o nosso coração de Jesus como prioridade, do reino de Deus como primeira coisa que a gente deve buscar, da preocupação que a gente tem pelas pessoas que estão ao nosso lado, não conhecem a Cristo, do apreço que nós devemos ter pelos nossos irmãos no Senhor Jesus, aí está errado. Então a gente tem que saber muito bem, levar com sabedoria essas coisas, sabedoria que vem de Deus, para que a gente consiga ter um proceder que o agrada no que diz respeito a ter foco com as nossas vidas no reino de Deus. Todos nós, pessoal, somos chamados a abrir mão de tudo que compete com isso para que o reino cresça. Não importa quem somos, onde estamos ou o que fazemos. Bem pelo contrário, as particularidades que Jesus, pela sua graça, nos deixa ter, devem ser fatores a colaborar para isso. Graças a Deus nós somos todos diferentes. Nós temos talentos diferentes, dons diferentes, características diferentes, círculos de amizade diferentes. Nós estamos inseridos em diferentes fatias da sociedade. Perfeito. Isso faz parte do propósito da estratégia de Jesus. Para que o seu reino seja apresentado. Para que a sua graça seja vista. E para que através de tudo isso, o reino prospere, o reino cresça. Então, nós temos sim que saber avaliar essas diferenças para que a nossa nova vida seja evidenciada através das nossas atitudes. Mas o trecho vai continuar, ali dos versículos 5 até o 11 agora. E nesse avançar, a gente observa agora Paulo começando a direcionar os leitores da carta a atitudes bem práticas que são muito necessárias para que a gente consiga um viver focado no reino e para que a gente consiga fazer com que esse exercício de vida que demonstra Jesus seja algo possível. O apóstolo vai incentivar os seus leitores, então, a um viver que almeja, que deseja santidade como padrão, santidade como conduta. Para que esse viver de santidade seja viável, então, Paulo vai colocar como indispensável o abandono de tudo aquilo que era diretamente relacionado à nossa antiga natureza. As coisas que nós fazíamos antes de conhecer a Jesus. Ele vai falar, então, que os colossenses deveriam abandonar a sua natureza terrena no que diz respeito à imoralidade sexual, à impureza, à paixão, a desejos maus e à ganância que ele compara com idolatria. Todo comportamento vinculado a essas atitudes, pessoal, na prática, desagradam a Deus. E são alvos aos quais o trecho, de forma bem dura, nos lembra a ira dele é destinada para aqueles que não o conhecem. E aí, quando a gente olha à frente no Novo Testamento, principalmente lá em Apocalipse, a gente vê que a ira de Deus é algo que nós devemos temer e tremer, a partir do momento que a gente entende. Então, esses comportamentos, eles não agradam a Deus de forma alguma. E como sendo parte daqueles que já ressuscitaram em Cristo, a gente tem que querer aprender a nos desvencilhar aos poucos desses comportamentos de antigamente. A gente não pode achar que é só aceitar Jesus, de boca para fora, de que é só se convencer de quem Jesus é e está tudo certo. Bem pelo contrário. O entender a obra redentora de Cristo vem aliado ao habitar do Espírito Santo nos nossos corações. E a partir disso a gente começa a ser gradativamente transformado. A gente tem oportunidades para estar abandonando essas antigas atitudes. E aí cabe a nós, sim, escolher obedecer e ter como padrão viver o que agrada a Deus. Como que a gente pode fazer isso, Evitando os comportamentos que são frutos disso. Paulo vai continuar no trecho dizendo que a gente não deve se irar, não deve se indignar, não tem que agir com maldade, não deve usar linguagem indecente no falar, não tem que mentir, e que toda antiga prática que não demonstre a autoridade de Cristo sobre aquilo que a gente é,
deve ser deixada de lado. A gente tem que priorizar um viver que agrada a Deus. Muitas vezes a gente se acomoda nesse processo, né? A gente vai vivendo a vida com Cristo e achando que os nossos anos de cristianismo assinado, né? Não é carteira assinada, mas que os nossos anos de igreja vão nos dando autoridade para não se preocupar mais tanto quanto era no início. E aí a gente vai silenciosamente deixando alguns hábitos ou pecados de estimação parados ali no canto do nosso coração, com uma espécie de tarja, né? A tratar, ou prioridade secundária. E aprende a conviver, ou a maquiar muito bem essas coisas que não agradam a Deus nas nossas vidas. Sendo que a gente entende, olhando não só para esse trecho, mas para vários outros, que uma vida de santidade é uma vida que sempre que olhar para esses padrões que não agradam a Deus, vai se preocupar de alguma forma a estar escolhendo combater esses padrões. E talvez os mais difíceis sejam aqueles que são socialmente aceitos, né? Tem coisas que elas chocam menos. E tem coisas que muitas vezes elas nos saltam aos olhos, né? A gente tem pecados que naturalmente a gente tem vontade de dizer que não é legal, que a gente não gosta e que não faz bem, né? Porque eles são mais gritantes, eles têm uma consequência mais visível, né? Pecados relacionados à imoralidade sexual, a comportamentos que trazem dano à própria saúde, pecados relacionados à temperância, né? Quando a gente briga muito com as pessoas ou vai pro vamos ver, para os finalmente, né? Esses aí a gente facilmente entende que são errados e repudia, né? Mas aquela omissão silenciosa, né? De não tratar a verdade sempre que preciso, a gula, né? Na nossa cultura, o comer demais, o ser glutão é muito socialmente aceito, é muito comum, e a gente deixa de lado. O não amar o próximo como nós mesmos, aquele egoísmo bem silencioso, a gente pratica deliberadamente e não se preocupa com esse praticar. Sendo que diante de Deus, todas essas coisas por nós devem ser encaradas como prioridades a tratar. E aqui eu não estou dizendo, pessoal, que todo mundo vai ser perfeito, tá? Eu estou dizendo que Cristo sabe sim das nossas limitações, Ele sabe das nossas arestas a serem aparadas, mas Ele espera que nós, como seus filhos, estejamos dia após dia desejando um coração que o agrade. Um coração que não se conforma com coisas que não o agradam. E aí nós temos várias perguntas a nos fazer. O quanto nós temos considerado esse processo de santidade prioridade nas nossas vidas? O tempo tem nos feito desanimar ou se acomodar? Como tem sido isso para nós? Eu lembro quando eu recém me converti, eu estava muito empolgado para mudar várias coisas que eu sabia que estavam erradas, porque eu olhava para as Escrituras e entendia que tinha que mudar. Ao mesmo tempo, eu vejo alguns platôs na minha vida, assim, alguns pontos de comodismo, em que Deus teve que pegar pesado comigo para eu entender que não era hora de parar. Como tem sido isso para nós? O processo de santidade, ele é sim individual, né? Ele é uma coisa que cada um de nós tem que estar preocupado com. E a gente tem que lembrar também que ele é gradativo, né? Claro, existem os pecados que, pela misericórdia de Jesus, a gente consegue abandonar como um clique de chave de luz, né? A luz estava apagada, o Espírito Santo trabalha de maneira miraculosa, a luz está acesa, né? As coisas se fizeram novas. Mas tem muitos processos pecaminosos que são parte da nossa vida, que eles são um combate diário, que eles são um estar sempre alerta, que eles são um constante vigiar. E nós não podemos fazer pouco caso disso. Nós não podemos achar que isso não é desafio que nós temos. Sendo que a gente vê o próprio apóstolo Paulo dizendo que para ele muitas vezes é como esmurrar a própria carne. Que para ele muitas vezes é entregar nas mãos de Deus e é um processo sofrido esse entregar. Para nós não pode ser diferente, pessoal. A gente tem sim que, graças a Cristo e por meio dele, ter coragem para encarar essas coisas. E não viver um cristianismo acomodado.
não viver um cristianismo que considera a santidade algo só para o start, só para o início, e depois vai colocando em segundo plano. E por fim, a terceira atitude que Paulo coloca nesse trecho, que eu acho que é muito importante no que diz respeito a gente demonstrar a nossa nova vida em Cristo, está ali dos versos 12 até o 17. Ele vai estar falando sobre demonstrar uma vida que é coerente com a fé que a gente professa, que a gente diz ter em Cristo. Paulo vai complementar o desafio dele à igreja de Colosso, falando claramente sobre a ideia de que eles devem expressar diante de todos uma fé coerente, uma fé em Cristo que eles diziam ter, reproduzindo as atitudes que eles tinham aprendido, ouvido e recebido através da pregação dos apóstolos e dos discípulos no que diz respeito a Jesus. Eles deveriam ser compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes, suportando uns aos outros no viver as relações, algo que muitas vezes para nós é bem difícil, e estendendo o perdão como por meio de Cristo eles tinham recebido, coisa que para nós também é verdade, segue sendo, revestidos de amor sincero, para que tudo isso pudesse ser algo possível na vida deles. É um dos trechos da Bíblia que a gente mais tem uns aos outros, né? E eu acho legal que são uns aos outros bem realistas, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li esse trecho entendendo, que eu vi Paulo falando, vocês têm que suportar uns aos outros, eu pensei, cara, ele sabe do que ele está falando, né? Porque tem momentos que é difícil a convivência, que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que explicar pela terceira, quinta, 10ª vez. Mas como cristãos, esse é nosso chamado. Pensem o quanto Cristo não tem que nos suportar. Né? Cristo, perfeito, todo-poderoso, detentor de toda a glória e autoridade, se relaciona intimamente conosco. Trabalha no nosso coração, trata as nossas vidas, ouve as nossas orações. Quem somos nós, então, para não achar que esse é o padrão que a gente deve seguir? Perdão. Se Cristo nos perdoou acerca de todos os nossos pecados, quem somos nós para não estender perdão através das nossas vidas? Fofo, mas tem situações que são complicadas. Tem muitas. Eu não vou conseguir ser o melhor amigo daquela pessoa de novo. Não é esse o desafio. O desafio é verdadeiramente perdoar, a ponto de não existir sentimento de dívida ou perda acerca daquela situação. É ser misericordioso como Cristo foi com nós. Da mesma forma, ter compaixão. Da mesma forma, ser bondoso, humilde, manso e paciente. Todas as vezes que a gente não tem essas atitudes nos nossos relacionamentos, infelizmente estamos sendo incoerentes com a fé que professamos. Mas por quê? Porque Cristo nos ofereceu tudo isso. E nós não merecemos nada disso. E nele a gente tem tudo isso plenamente. Cabe a nós, então, avaliar. O que precisa ser diferente? Onde o nosso coração tem de se voltar a Cristo e se submeter para estar demonstrando Ele através do como a gente age. Paulo lembra eles, pessoal, de que Cristo deve ser o árbitro nos seus corações. É um padrão muito, muito, muito mais íntimo do que um simples legalismo, do que meras regras. Para cada questão, a gente tem, através do Espírito Santo, o voltar-se a Jesus para entender se o que estamos fazendo o agrada ou não. Claro, as Escrituras são fantásticas nesse sentido, tá? No que diz respeito à ética e moral, a gente não vai ter dúvidas olhando para a Bíblia. A gente tem bem claro o padrão que Deus quer de nós. Mas no que diz respeito ao como falar, ao como demonstrar interesse, ao chorar, ao rir junto com a pessoa, nós devemos avaliar como nós estamos fazendo isso, se é de maneira similar ao que Cristo tem para nós ou não. A palavra de Cristo, quando age dessa forma em nós, ela transpõe o simplesmente habitar dentro daquilo que a gente é e ela passa a ser demonstrada naturalmente para todo mundo que está aí fora.
A nova vida que a gente tem é vista sem ter que convencer, mas através de atitudes, através de prática, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Acontece naturalmente, então, um ensino centrado na palavra, aconselhamento que se interessa com a vida do próximo, louvor e gratidão ao Senhor através do que a gente é. Sabiamente, Paulo vai resumir esse desafio quando no final do trecho ele diz, ali no verso 17, que tudo que a gente faz, seja em ação, seja em palavra, tem que ter como objetivo evidenciar Cristo e glorificar o Pai. Tudo. Seja o nosso acordar, seja o nosso ir em direção ao trabalho, trabalhar, fazer as refeições, se relacionar com as pessoas, pensar, conversar, dirigir, dormir, cuidar da saúde, tudo tem que demonstrar Cristo e dar glórias ao Pai. Tem coisas que a gente precisa melhorar e trabalhar? Sim, com certeza. Mas nós devemos ter um coração disposto. Isso é o que Cristo espera de cada um de nós. A prática incentivada por Paulo não nos dá margem para uma vida cristã incoerente. Quando ele fala o tudo, pessoal, ele aborda todas as áreas da nossa vida. Ele não está dizendo que você tem que ser bom no seu grupo célula na celebração. Ou quando você está em ambientes que você tem um irmão da igreja em comum que está ali te observando. Quando ele fala tudo, ele está dizendo que a prática cristã deve fazer parte e permear todos os lugares e todos os momentos em que você se encontra. O foco no reino é expresso quando a gente entende que esse tudo é a nossa vida inteira. O imperar de Cristo sobre o nosso coração, mostrar que Ele é a autoridade máxima sobre aquilo que a gente é o que acontece quando a gente vive dessa forma. O quanto nós temos expressado um viver que é coerente com a fé em Cristo que a gente professa ter. Muitas vezes a gente vai agir bem abaixo desse padrão, certo? A gente muitas vezes vai errar, vai pecar. E para isso, nós temos clara a receita no próprio texto. Nós temos que ir lá pedir perdão. Nós temos que nos acertar com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Romanos vai dizer que nós temos que fazer de tudo para ter bom ânimo com todos. Mesmo que às vezes para isso a gente tenha que abrir mão um pouco do nosso orgulho ou da nossa razão. Ter bom ânimo não é estar certo. Vocês veem a diferença da palavra no trecho lá em Romanos? Ter bom ânimo é ter boa convivência. É mesmo você discordando totalmente da atitude, do comportamento e das decisões do outro, conseguir passar na frente daquela pessoa e entender que ela não te odeia. Como cristãos, nós somos chamados a ser assim diante da sociedade. Uma vida apontada para Cristo, ela vai demonstrar o reino como prioridade. Ela vai dar passos largos em direção a almejar a santidade que agrada a Deus. E ela vai considerar o que Cristo nos diz ser importante o mais importante. Aí que a gente vai expressar a coerência através daquilo que a gente é. Perguntas que foram feitas por Paulo aos Colossenses que são válidas para nós como discípulos de Cristo até hoje. Que nós temos que constantemente ponderar e avaliar nas nossas vidas. Então, só para a gente retomar o que a gente viu até aqui, pessoal, e não perder o raciocínio, com base em Colossenses 3, versículo 1 até o 17, a gente falou sobre o chamado que a gente tem como igreja, como indivíduo, de demonstrar a nova vida que nós temos graças a Cristo. E esse demonstrar a nova vida não está em tom de arrogância, não está em tom de se achar, pelo contrário. Está com o objetivo de que a gente possa cumprir o nosso chamado cristão. E quando a gente observa o texto, a gente vê que esse chamado é ter foco no reino de Deus, almejar uma vida de santidade e expressar uma vida que seja coerente com a fé que a gente professa em Jesus. 3 atitudes bem simples. Qual que é o impacto prático, então, dos desafios que esse trecho nos traz? Acho que o primeiro deles, que deveria ser o início para cada um de nós, que por mais simples que pareça, é muito complexo, e aí eu me coloco nessa complexidade, é que a gente deve entender a posição que nós temos
no que diz respeito a Cristo e às nossas vidas. Por que eu digo isso? Não sei se vocês sabem, acho que com muita gente eu já compartilhei. Eu comecei a frequentar a Aliança com 6 anos e meio de idade, né? Então, eu faço aniversário em novembro. Eu comecei a frequentar a Aliança mais ou menos em março, quando eu tinha 6 anos. E nesse período de frequentar a Aliança, eu fiz tudo que tinha à disposição para uma criança, para um pré-adolescente, para um adolescente e para um jovem dentro da igreja. Escola dominical, tinha a OANCE lá, que era tipo um escoteiro cristão, né? Era legal. Grupo célula, ia no grupo célula com os meus pais, ia nas atividades, né? Fazia tudo, estava em tudo. E eu realmente era uma pessoa convencida de quem Cristo era. Se tu tivesse perguntado para mim, nessa trajetória, dos 6 anos até os 18 anos de idade, eu não falaria nada ao contrário sobre quem realmente Cristo é. Eu sabia que Ele era todo-poderoso, eu sabia que Ele tinha poder para salvar e redimir pessoas, eu sabia que Ele era misericordioso, gracioso, Filho de Deus, e tudo mais que a Bíblia fala sobre Cristo. Eu estava inserido no meio da igreja, eu estava dentro da igreja. Só que eu fui entender realmente a minha posição diante de Cristo e converter o meu coração para Ele com 18 anos de idade. E eu não estou falando isso com orgulho, não estou falando isso com tristeza, porque eu sei que Deus é soberano e, pela graça dEle, esse era o momento que Ele tinha para mim. Mas eu lembro que eu fiquei um pouco chocado até quando eu cheguei à conclusão de tipo, eu passei todo esse tempo aqui, eu vivi todo esse tempo dentro da igreja e só agora eu entendi que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. E que isso influi em muita coisa. Influi em mudar paradigmas, trocar prioridades, transformar muitas coisas no meu coração, ter outras coisas como mais importantes, né? Não decidir somente acerca daquilo que eu quero, daquilo que é melhor para mim, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que a partir do momento em que essa decisão foi séria e verdadeira, realmente tudo se fez novo. E foi o dia mais feliz da minha vida. Eu lembro que depois daquele dia que eu entendi quem Jesus era, quem eu era, e a decisão que eu precisava tomar diante de Jesus, toda a verdade bíblica que antes parecia coerente, para mim passou a ser íntima. Passou a fazer parte verdadeiramente da minha vida. Então é importante a gente avaliar a posição que nós temos no que diz respeito a quem Cristo é e quem nós somos. Às vezes a gente está aqui há muito tempo e não é vergonha nenhuma. Parar para entender que agora é o momento de talvez tomar uma decisão séria ou começar a viver um cristianismo verdadeiramente engajado e decidido. Da mesma forma, se nós já em algum momento da nossa vida tomamos essa decisão de forma verdadeira e íntima e não estamos vivendo esse padrão que Cristo nos coloca como o correto, é momento de voltarmos ao Senhor. É momento de voltarmos à estaca zero do que precisa ser alinhado e transformado por Jesus e começar de novo. Como discípulos de Jesus, pessoal, o texto vai nos dizer que o foco das nossas vidas deve estar plenamente no reino de Deus. E aí a gente lembra daquilo que nós conversamos. Nós não precisamos perder nossa identidade, nossas qualidades, nossos talentos e nossas características. Mas nada deve competir com Cristo e o reino dentro do que nós somos. Essas coisas elas devem ser nossos acessórios, mas não a nossa essência. A nossa essência deve ser Cristo e o reino. Nós devemos viver e nos portar como cidadãos desse reino de Deus. Para isso, nós devemos buscar e viver santidade. A gente tem que viver, sim, esse processo diário de combate contra a carne, de combate contra o pecado, de combate contra os nossos instintos, contra o nosso egoísmo, contra a nossa maldade, para que Cristo veja e saiba que temos um coração que é plenamente disposto a Ele. O trecho também fala que tudo que a gente faz deve ser para Cristo, para que o seu reino cresça e para que o nome de Deus seja glorificado. Para que isso aconteça, a gente tem que entender que nós não somos mais prioridades na nossa vida. O reino é prioridade. As coisas que convergem para o reino passam a ser prioridade. Como cidadãos do reino, a gente deve transparecer uma vida que é coerente com a nossa fé, no convívio com os indivíduos, no convívio como comunidade e nos nossos comportamentos,
nesses ambientes. Nós devemos viver integralmente para Deus, sem fatias, sem universos diferentes, mas com o tudo para Jesus. O trecho traz claramente todas essas nuances, e essas nuances têm impacto nas nossas vidas. A gente precisa observar essas atitudes. Então, como desafio prático para nós, eu queria que essa semana a gente investisse um tempo avaliando esses 3 quesitos em relação às nossas vidas. 3 coisas bem simples. Como tem sido o nosso foco no reino de Deus? E aí a gente para e avalia, né? Tem alguma coisa que a gente considera maior ou que está tendo mais prioridade do que as coisas do reino na nossa vida hoje? E aí em todas as áreas, tá, pessoal? Relacionamentos, trabalho, carreira, finanças, desejos, sonhos, todas essas questões. Santidade tem sido um padrão para mim, para ti, para nós? Você tem visto pecados com os quais que o Espírito Santo tem te incomodado e que tu tem lutado contra? Você tem visto padrões de atitude que tu tem escolhido combater na tua vida para fazer ou para ser conforme Jesus quer que tu seja? E por último, nossa vida tem sido coerente com nossa fé? E aí é bem fácil, é só olhar aquele trechinho ali dos versos finais, que Paulo vai dizer o comportamento que a gente não tem que ter e o que a gente deve ter. Que nós não devemos mentir, que nós devemos perdoar, que nós não devemos falar com linguagem indecente, que a gente tem que ser humilde. É só fazer o contraponto. Paulo deixa bem claro uma lista do que não deve ser feito e uma lista do que nós, como cristãos, devemos fazer. Temos sido coerentes com isso? E depois de avaliar essas coisas, certamente a gente vai ver coisas que precisam ser trabalhadas. Investe tempo orando diante de Deus sobre isso. Pede para Deus sondar o teu coração, para Deus trabalhar no teu coração. E entende quais são os desafios que Ele tem para ti em relação a isso. Particularmente, eu tenho investido já algum tempo nesse avaliar, né, porque agora lá em casa a gente tem um fator Gabriel, né, que pegou tudo que parecia estar estável e bem resolvido e trouxe à tona muitas coisas no nosso coração que elas precisam ser tratadas, né? Que bom, aquele alemãozinho tem sido uma bênção para nós. E eu tenho visto muita coisa que eu preciso entregar para Jesus e transformar. Coisas que eu achei que estavam resolvidas, coisas que eu achei que não eram mais problema, né? E tem sido bom para mim. Tem sido bom porque nesse processo eu tenho aprendido a me compadecer mais das outras pessoas, a investir mais nas pessoas que estão ao meu redor, a entender o quanto eu sou limitado, o quanto eu preciso de Jesus. E eu acho que como cristão isso para nós é algo que vai acontecer a vida toda, né? Então que a gente possa avaliar essas 3 questões ao longo da semana e entender os desafios que Jesus tem para a gente, tá, pessoal? Eu queria orar e aí depois a gente pode ter nosso momento de comunhão, partilhar do cafezinho lá atrás e viver essa bênção que é ser igreja. Jesus amado, a gente é muito grato, Senhor, porque passa o tempo, as realidades se transformam, as culturas são diferentes e inúmeros outros fatores determinam várias outras coisas. Mas Tu continuas sendo o mesmo. O Teu amor por nós é imutável. A Tua graça e a Tua misericórdia seguem sustentando as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor Jesus. E Te pedimos, Pai, que, entendendo essas coisas, nós possamos ter um coração que é maleável às Tuas mãos. Nos ajuda a identificar, Senhor, esses padrões de atitude, de pensamento, de comportamento que não Te agradam. E, através do Teu Espírito Santo, Senhor, trabalha essas coisas na nossa vida. Que a gente escolha viver para o Teu reino em primeiro lugar e com foco nele acima das outras coisas. Nos ajuda também, Senhor, a buscar uma conduta de santidade, não por almejar a perfeição, porque a gente sabe que se temos algo de bom é Tu, Senhor, mas por entender que o Senhor quer um coração disposto a Ti e a Te obedecer, Pai. Então nos ajuda a viver esse padrão como igreja, Senhor. E principalmente, Pai, diante desse mundo que é tão carente de Ti e que é tão carente de bons exemplos, Pai, nos ajuda a viver uma fé em Ti que é coerente, que entende, Senhor, as coisas que precisam ser trabalhadas, mas ao mesmo tempo
que através de ações, de palavras e de convívio, Senhor, demonstra a nova vida que temos em Ti, graças a Ti, Pai. Nos ajuda a, em todos os lugares que nós estivermos, viver esse padrão, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos dê perseverança que vem de Ti, Senhor, porque certamente a gente vai precisar muitas vezes cair por Ti ser levantado nesse processo, mas a gente entende que o Senhor pode nos transformar. Então, que possamos entender, Senhor, quais são os desafios que Tu tem para nós a partir de tudo isso. Cuida do retorno de cada um para casa hoje, Senhor, e abençoe esses dias que nós temos à frente, Pai. No Teu nome, Jesus. Amém. Certo, pessoal?